A gente tinha anunciado aqui semana passada ou retrasada, no meio das notícias envolvendo Anderson Torres, que 42 senadores, é mais da metade, lembrando que o Senado tem 81, né? Então é mais da metade, 42 senadores assinaram um pedido que foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes de humanidade, que eles pudessem ir visitar Anderson Torres, até porque muitos desses senadores são ex-colegas de governo, faziam parte da equipe de governo do presidente Bolsonaro, estiveram juntos com Anderson Torres em reuniões ministeriais, em decisões de governo, em projetos, elaboração de projetos, discussões, enfim, viraram amigos, né? E não aceitam que ele não possa receber amigos na prisão, sequer amigos. Parece que só os advogados e os familiares muito próximos, sendo que ele está com mãe e as 3 filhas em depressão profunda. Ele também, isso já foi relatado pelo próprio advogado e por outros que antes tinham conseguido acesso à família. Ele tem um caso de câncer em fase terminal muito próximo, também não está podendo, as pessoas mais próximas não estão podendo visitá-lo. Então, 42 senadores pediram, e vamos ouvir, eles conseguiram, 5 deles conseguiram visitar Anderson Torres no sábado. Um deles fez uma live logo na sequência, ainda bastante emocionado, abalado com o que tinha visto, o que tinha conversado com Anderson Torres. E a gente traz um trechinho dessa live do ex-secretário nacional da Pesca, atual senador por Santa Catarina, Jorge Seife. Vamos assistir. Foi muito emocionante, porque o Anderson é um cara do bem. O Anderson, a gente conhece a história dele, conhece a família dele. E realmente ver o meu irmão Anderson naquela situação foi de arrebentar o coração, né? Assim que nós chegamos lá, nos abraçamos. E não tem como não se emocionar, até peço perdão para vocês. Mas a gente está falando de um ser humano. Tivemos lá com o advogado dele, ele leu lá, né? Que tudo contra o Anderson suposta omissão, suposto ataque antidemocrático, é tudo suposição. E uma prisão provisória ou preventiva não pode demorar tanto tempo assim. O cara tá magro, o cara tá seco, barbudo. Eu sempre usei barba, mas o Anderson sempre tava, sabe, arrumado, barbinha feita. Então o cara assim tá detonado, né? Não tem como. E especialmente emocionalmente. Porque imagina que você, até 31 de dezembro, você combate crime, você combate pedofilia, você prende traficante, você apreende droga. O cara era chefe da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, era a maior autoridade, ministro da Justiça da República Federativa do Brasil. E 15 dias depois você é jogado numa cela, é jogado numa prisão, como se fosse um bandido. Então, é impossível não se emocionar, é impossível. Porque é uma questão, inclusive, humanitária, pessoal. Eu acho importante que depois os nossos espectadores aqui procurem as redes sociais do Jorge Seife Júnior. Ele postou esse vídeo, ele fez uma live, né, no Instagram, ele postou também no YouTube, não sei se no YouTube foi transmissão simultânea, mas é um vídeo com cerca de 20 minutos, tem várias outras informações e é importante que a gente receba as informações de quem quer realmente informar e não desinformar, porque essa militância dessa bolha esquerdista radical sai repetindo coisas que nem sabe, tem que ficar preso mesmo, omisso, eles quase querem jogar aos leões lá do Coliseu Romano. É uma coisa impressionante o tanto de desumanidade e de incompatibilidade com as leis. Esse povo que se diz tão democrático, né? Ai, ataques à democracia, vamos defender nossa democracia. A gente defende a democracia quando a gente exige que os representantes de todos os poderes respeitem as leis, as mesmas leis que nós, como cidadãos comuns, precisamos respeitar. Não é porque é ministro do Supremo Tribunal Federal que pode ficar redesenhando a Constituição, reinventando artigos, ignorando outros, ignorando que o presidente da República tem o direito constitucional de conceder indulto e graça para liberar presos e pouco importa se foram condenados ou se foram presos por questões políticas, como foi o caso do Daniel Silveira. Estou citando esse caso porque é outro caso recente. E os senadores fazem muito bem de pressionar e de trazer as informações. Foram 5 senadores que visitaram
No sábado, o ex-ministro Anderson Torres, mais 5 visitaram ontem, e parece que o ministro Alexandre de Moraes autorizou, daqueles 42 que pediram, 38 ou 39. Eu sei que ele deixou de fora o filho do ex-presidente Bolsonaro, Flávio Bolsonaro não pode visitar, sem nenhuma explicação para isso, ou seja, é para deixar cada vez mais escancarada a perseguição, a retaliação política, a ideia de que existe uma pessoa do judiciário, que nunca teve voto nenhum, mandando no Brasil, e nós todos somos capachos e temos que obedecer e calar a boca. Os senadores foram lá visitar esses primeiros 5, outros 5 no domingo. Não sei quais serão os dias das visitas dos demais, mas eles estão se organizando em grupos de 5, que foi assim que o ministro Alexandre de Moraes determinou que sejam feitas as visitas, não só por uma questão de humanidade, mas também para poder trazer aqui para fora do presídio as informações que o STF sonega para a sociedade, que a OAB finge não ver, né? Cadê o Conselho de Direitos Humanos da OAB, que vive atrás de libertação de bandido, de criminoso, de estuprador, de pedófilo, de assassino, de terrorista, porque os direitos humanos, a prisão não tá muito receptiva, a comida não é boa. Cadê essa turma? Alô, presidente da OAB, vocês representam ou não todos os advogados do Brasil e defendem ou não o direito, aquele que está estabelecido na Constituição brasileira? Porque é inacreditável. Eu sei que a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que já é uma associação civil alternativa, que não se via representada pela OAB e se juntou para tentar lutar pelos direitos que a OAB não faz mais, também está tomando providências desde o dia 9 de janeiro, quando começaram as prisões arbitrárias, para fazer a sociedade conhecer os reais tratos que estão sendo dados a essas pessoas presas sem o devido processo legal, sem provas, né? Lembra das manchetes da imprensa militante? Sem provas, fulano fala isso, sem provas, fulano fala aquilo. Bom, sem provas, há centenas de pessoas ainda presas no Brasil, ilegalmente. Uma delas é o ex-ministro Anderson Torres. E só para finalizar aqui, os senadores estão vindo a público. A gente viu aí o vídeo do senador Jorge Seife, mas também o senador Rogério Marinho, que foi um dos que visitaram nesse grupo de 5 no sábado, gravou vídeos. Também o senador Hamilton Mourão, que não estava no grupo que visitou, mas foi para suas redes sociais denunciar esse abuso de autoridade, essa infração aos direitos humanos mais elementares e esse desrespeito à nossa Constituição. Todos eles, obviamente, levando essa pressão que é nossa, da sociedade, para... Vou citar de novo, tem que citar em todos os comentários, todos os dias, precisamos expor o grande omisso do Brasil, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, porque é ele que põe em votação os pedidos de impeachment de ministros do STF que não respeitem a Constituição e que pratiquem ativismo político, o que é proibido, ou infrinjam os seus deveres legais e estejam avançando sobre os outros poderes, como é o caso de alguns ministros do STF. Então, Rodrigo Pacheco precisa ser pressionado, e se ele não respeita a Constituição e não põe em votação, porque é obrigação dele, ele que sofra as devidas penalidades. São os outros senadores que têm que cobrar isso.